Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Vai de 125. E essa é a parte 2 do meu vídeo testemunho sobre as Onix GMX 125 cilindradas 4 anos e 30 mil quilômetros depois. E essa parte eu vou dedicar um vídeo inteiro para falar de problemas. Pois é, tive alguns problemas com essa moto e alguns deles eu considero até normais. Já vi acontecer com uma certa frequência em outras marcas. Um problema grande que foi culpa minha. E o primeiro problema que eu posso falar é sobre a bateria. Na verdade a bateria não deu problema nenhum, mas ela estava difícil de ligar a moto. Eu percebi que faltou carga. Eu achei que era a bateria, mas na verdade foi o estator do magneto. Estator de ignição, o magneto, como alguns falam. Troquei, a bateria voltou ao normal. Nunca troquei a bateria dessa moto, ela já com a bateria de origem. Não há o que falar dessa bateria, eu acho essa bateria ótima. E nessa mesma altura, o segundo problema foi o banco. O acionador eletrônico do banco falhou bem nessa altura, que eu ficava saco o banco, saco a bateria, depois põe o banco de volta. Numa dessa eu devo ter avariado o banco, quebrou o banco, quebrou o acionador do banco. Nesse mesmo momento que eu levei na concessionária para arrumar o estator, eles encomendaram a pecinha lá do banco e ficou tudo resolvido. Também nunca mais tive problema com isso. Então nota 10. O conserto levou uns 3 dias. Eles encomendaram a peça em um dia, chegou no outro eles montaram e entregaram a moto. Eu nunca tive problema assim de prazo de entrega de peça com as Onix, tá? Bom, esses foram os problemas que eu chamo de problemas simples. Também tem aquele do freio, do travão dianteiro. Quando eu aciono o freio dianteiro, a moto trepida muito. E é aquilo que eu falei no outro vídeo. Tem mecânico que diz que é a roda, tem mecânico que diz que é o eixo, tem mecânico que diz que é rolamento, e eu ainda não resolvi isso. Por acaso hoje eu pedi ajuda pro ChatGPT. Ele me indicou um lugar aqui em Portugal que vende roda e peças usadas para as Onix num preço interessante. Eu vou ver isso depois com calma. Bom, esses são os problemas simples, coisas que acontecem com qualquer marca e que uma vez resolvido não tive recorrência. E agora vamos pro mais crítico. O manual das Onix pede troca de óleo a cada 5 mil quilômetros. E desde que eu comprei a moto era assim que eu fazia. A cada 5.200, 5.300 às vezes. Mas eu tentava ali a cada 5 mil quilômetros fazer a troca do óleo. Quando deu esse problema no banco do estator, eu pensei que eu tivesse pedido lá na concessionária para eles trocarem o óleo. Mas não, eu pulei uma troca de óleo e quando estava a chegar próximo, ou seja, mais 5 mil, eu ouvi um barulhinho no motor, um tec-tec. Pensei que aquilo fosse o esticador do tensionador da corrente do comando de válvulas. Eles também, que eu levei lá pra eles verem, eles falaram: deixa aqui, vamos dar uma vista de olhos nesse tensionador. Se foi isso, é algo barato e rápido de ajustar. Tá bom, fiquei lá esperando. Eles tiraram, olharam, tiraram o estator e nada. Estator não, o tensionador, desculpa. E o barulho, e aí eles falaram: vai ter que abrir o motor. Bom, uma hipótese.
Falei, ah, tudo bem, o motor tá na garantia, pode fazer, pode abrir. Aí eles abriram e falaram, mas pera lá, tá faltando aqui uma troca de óleo. Conversa vai, conversa vem. Foi aí que eu descobri que eu pulei uma troca de óleo. E isso me custou cilindro, cambota, fez o motor inteiro. Pistão, anel, juntas, rolamentos. O motor foi todo refeito. Gastei pra lá de 1.000 euros de uma vez. Não estava à espera de gastar isso com essa moto. Era um dinheiro que eu até gastaria para trocar de moto. E aí demorou, me ligaram para levantar a moto. Fui ao concessionário, levantei a moto e na volta para casa, ali na ponte Vasco da Gama, eu percebi a luz da injeção eletrônica acender e apagar. Eu achei estranho, mas falei, vou ficar de olho. Se voltar a acontecer, eu vejo o que eu faço. Levo lá de novo, que eu ia ter que levar logo mais pra revisão, né? Deixei a moto, acho que uma semana parada em casa. Eu não, naquela época eu não precisava muito. Peguei a moto para ir até o Parque das Nações, fui, trabalhei. Na ida não acendeu nada de diferente. Na volta, ali no final da ponte Vasco da Gama, quando já vai sair para Montijo, eu percebi a luz acender da injeção, apagar, acender e ficar acesa. Mas eu percebi que a temperatura aqui no painel estava só a subir. Subi, a moto falhou uma vez. Voltou, continuou com a mesma força, nada, nenhum barulho. Mas aí ela falhou novamente e desligou. E aí foi encostar, ia a berma, a chamar o reboque, mandar direto lá pra concessionária e falar, olha, alguma coisa ficou mal montada aí na moto, ela variou novamente. Passa-se uma semana que eles falaram, não, vamos fazer um diagnóstico e a gente avisa. Nada de me ligar, passou uma semana, eles ligaram. Essa concessionária é lá de Lisboa, tá, gente? Não é da Margem Sul. Eles, não, nós avaliamos aqui, o que aconteceu foi que a sua bomba d'água variou e vai ter que levar uma bomba d'água nova, junta nova, obviamente o líquido de arrefecimento, comando de válvula, os martelos. Epa, pera lá. Mas vocês mexeram na bomba d'água para abrir o motor? Não, nem tocamos na bomba d'água, não. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Conversa vai, conversa vem. Eu falei que ia tirar a moto de lá para levar para outro sítio, porque já que ia fazer fora do abrigo da garantia, eu preferiria fazer com alguém de confiança, né? E aí, para minha surpresa, eu não sabia que existia isso aqui em Portugal. Eles falaram, não, tudo bem, você pode levar a moto, mas você vai ter que pagar o orçamento, vai ter que pagar o estacionamento os dias que ela ficou aqui conosco. Como se fosse culpa minha, né? Demorar pro diagnóstico. Eu sei que dava mais de 500 paus para tirar a moto de lá sem arrumar e mandar em outro lugar. Ou se eu até cheguei a consultar advogado, se eu quisesse fazer alguma coisa na justiça para forçar a garantia, teria que gastar com um advogado, gastar com um laudo técnico. Esse laudo técnico tem que ser feito por uma oficina especializada que o juiz aceite, o tribunal aceite. E se o laudo fosse positivo, só a partir daí eu poderia fazer entrar com um processo em justiça para tentar
forçar a garantia ou reaver uma compensação. E ali eu mandei fazer logo, sabe? Quero isso resolvido. Mandei arrumar a moto. Então trocaram novamente esses itens. Dessa vez não mexeram em nada de cilindro, foi do cilindro pra cima, tudo refeito. E eu tô com a moto assim desde então, nunca mais apresento nenhuma avaria, nem luz de injeção, nem nada. E aí desde então eu faço as trocas de óleo a cada 3.000 quilômetros, tá? Eu acho que expliquei isso no vídeo anterior, né? E esses foram os dois maiores problemas que eu tive com as Onix. E repito, não é um problema de durabilidade da marca. Se fosse uma BMW e você não quiser você deixar de fazer uma troca de óleo, vai variar da mesma forma. Quem conhece o caminho deve imaginar onde eu estou indo agora. É um concessionário aqui na Margem Sul. E bom, vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, siga o canal, deixe seu like, comenta, leia a descrição e o comentário fixado. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo e fui. Até a próxima.